vamos lá, aqui é um ponto que eu já vou falar que pode ser um problema. Estranho. Não tá com muita cara que foi intramuscular isso aqui não. Líquido que se acumulou. E aqui também vai uma pequena crítica, aqui vem a parte polêmica. O único órgão que estava funcionando ainda era meu coração. Reportagem no Fantástico sobre hipervitaminose, soroterapia. Será isso aí funciona ou será que é tudo picaretagem e que é só realmente para os médicos ganharem em cima dos pacientes? Vou falar para você que está assistindo aqui esse vídeo, não com base em sensacionalismo, não com base no que a mídia quer pregar, mas com base em ciência que realmente faz sentido nessa reportagem e o que talvez tenha um certo viés por trás. Se você não me conhece, sua primeira vez aqui, meu nome é Vinícius Valença, sou médico pós-graduado em nutrologia pela USP, também sou presidente da Associação Brasileira de Medicina do Estilo de Vida e atuo todos os dias aqui no meu instituto com pacientes que buscam emagrecimento, melhora de saúde e melhora da qualidade de vida. E vou te passar minha visão sincera, não teve cortes aqui, vai ser realmente a minha reação espontânea a essa matéria que eu não vi ainda. Você vai ter acesso aqui e vou trazer para você dicas sobre ciência realmente, para você saber o que funciona e o que é a mídia sendo sensacionalista. Vamos lá. A reportagem especial de hoje chama a atenção para um problema de saúde. Um alerta que partiu de médicos de diferentes especialidades. O uso excessivo de vitaminas, a hipervitaminose. O número de casos graves está aumentando. O Dr. Drauzio Varella vai explicar o que ela pode causar ao nosso organismo e histórias de quem exagerou na dose e acabou no hospital. Mas você também vai saber como reconhecer os sintomas da hipervitaminose e quando procurar ajuda. Vitamina D, precisa de vitamina E, precisa de vitamina B12. Inclusive, eu nem sei o efeito que a vitamina C faz, eu gostaria de saber, é interessante. A gente sabe que para usar a D3 é importante ter a K2 e o magnésio junto para que ela funcione no nosso corpo. As vitaminas estão na moda. A gente sabe que elas são essenciais para todas as funções do organismo. Mas quando consumidas em excesso, são prejudiciais. Podem causar uma toxicidade silenciosa, a hipervitaminose. Bom, aqui já é o primeiro ponto para esclarecer. Na verdade, a hipervitaminose ela não acontece com todas as vitaminas, como talvez tenha dado a entender aqui nesse caso, né? O Dr. Drauzio Varella aí, um grande médico, um médico conhecido aí no Brasil inteiro. Mas a hipervitaminose, ela vai acontecer com alguns tipos de vitamina. Tem vitaminas que são vitaminas que a gente chama de hidrossolúveis, que são vitaminas que são eliminadas na urina. E essas vitaminas, como elas são eliminadas na urina, quando elas estão em excesso no nosso corpo, o nosso corpo vai tender a eliminar essas vitaminas sem grandes consequências. Aqui eu estou falando de você tomar uma dose um pouco acima do normal, você não vai ter grandes consequências. Agora, realmente, tem outras vitaminas, como por exemplo, aí, o caso clássico, a vitamina D, é uma vitamina lipossolúvel. Doutor, o que é isso? Lipossolúvel, hidrossolúvel, nada mais é do que hidrossolúvel pode ser dissolvido em água. Então é por isso que pode sair na urina. Já as vitaminas lipossolúveis, que são a D, E, K, são vitaminas que realmente podem causar problemas maiores porque não é tão fácil de eliminar porque elas não são solúveis em água. Ou seja, não tem como sair na urina essas vitaminas pelo menos de maneira fácil. Então, a realidade é que nesse caso aqui a gente tem que tomar cuidado com esse detalhe. Não é qualquer vitamina que você vai tomar, tomei um comprimido a mais, meu Deus, tem que procurar uma emergência. Não é bem assim. E vamos lá. Hipervitaminose. Hipervitaminose é uma condição em que o organismo ele recebe uma quantidade de vitaminas acima da sua necessidade. E essa vitamina vai se acumulando e ela pode gerar lesões em órgãos e sistemas. E aqui está o ponto. Essa vitamina ela vai se acumular se ela não conseguir ser eliminada e, como eu falei, se ela for lipossolúvel. Se ela for hidrossolúvel, muito provavelmente, se o paciente tem um rim normal, uma função renal que a gente chama, que funciona bem, vai ter eliminação dessa vitamina sem grandes consequências. Esta empresária baiana estava se sentindo cansada e sem disposição. Resolveu ir ao médico. Ele disse que eu estava com falta de vitaminas e que ia passar para mim umas vitaminas no soro. Eu achei que era bom para tudo.
Ele fez. Aí aqui, claro, tem que entender o contexto, né? Isso aqui é uma situação muito superficialmente explicada. Será que ele falou para essa paciente que as vitaminas estavam baixas com base em exames, ou será que ele falou com base em quê? Nos sintomas somente? Geralmente a gente vai ter nos exames as alterações das vitaminas. Se você vê lá o exame de vitamina B12, ela está um pouco abaixo, pode ser uma vitamina, pode fazer a reposição por via injetável. Por exemplo, pacientes pós-bariátricos, não sei se é o caso dela ainda, mas pacientes pós-bariátricos que fizeram a cirurgia por uma determinada técnica podem precisar da reposição de B12 via injetável. Isso aí é um fato, mas nem todo paciente. O paciente que é obeso, pelo menos na minha experiência aqui no Instituto, muitas vezes ele tem realmente vitaminas do complexo B, principalmente em níveis mais baixos, por conta da absorção que é prejudicada nesses pacientes. São pacientes que têm excesso de peso, mas uma subnutrição. Então, às vezes, o paciente está com excesso, realmente excesso de gordura, mas as vitaminas deles estão mais baixas, vitamina D e B12, com certeza. Então, tem que entender o contexto, né? Não está muito claro aqui, tá estranho isso aqui, vamos ver. Ele fez a consulta, avaliou, né, os exames dela, aí sugeriu que ela fizesse uma soroterapia, porque ia dar um... Vamos lá, soroterapia. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é soroterapia. O que significa isso? Terapia com soro? É você pegar um soro fisiológico. Esse termo, eu não recomendo que nenhum, se tem um médico aqui assistindo, não use esse termo, porque esse termo não quer dizer nada. É um termo não científico. Agora, existe, de forma validada há décadas na medicina, a terapia nutricional injetável. Então, pacientes, por exemplo, eu trabalhei 2 anos em UTI, nas UTIs de Covid, inclusive, e tinha um paciente que fazia a chamada terapia parenteral, terapia nutricional parenteral, que é uma terapia para pacientes em UTI, geralmente, né, que estão sem conseguir, por algum motivo, ingerir alimento. E esses pacientes fazem essa terapia para poder ter uma nutrição ali no ambiente de UTI. Então, existe sim a possibilidade de você fazer uma terapia nutricional injetável. Porém, é claro que existem indicações para isso. Não é qualquer paciente que vai ter indicação. E aí, vamos ver se nesse caso aqui realmente tinha, né? Porque ia dar um up no ânimo. Se fosse uma depressão, ia melhorar porque ia repor as vitaminas. Olha, eu não diria que... Eu não chegaria a falar para um paciente que só a depressão vai melhorar se você fizer a reposição de vitaminas, mas tem trabalhos, eu vou deixar aqui um print de um estudo científico, que correlaciona vitaminas do complexo B, deficiência dessas vitaminas, com maiores taxas de ansiedade e depressão. Então, tem muitos médicos, inclusive, que têm essa linha mais conservadora, que vão passar já um antidepressivo de primeira, quando muitas vezes você repor vitaminas vai melhorar muito a saúde mental do seu paciente. Vai melhorar de forma considerável. É isso que eu vejo aqui no meu instituto, é isso que eu vejo em trabalho científico, como esse que eu mostrei também. Então, não é que vai curar uma depressão, por exemplo, às vezes precisa de um tratamento também psiquiátrico, porém, pode ajudar muito. Agora, nesse caso aqui, eu não sei se é realmente vitaminas do complexo B. Vamos ver. Ou as vitaminas. O médico receitou um soro, que ele chamou de soro da imunidade. Isso aqui é péssimo. Soro da imunidade. Isso aqui é um problema. Por quê? Porque não existe soro de imunidade. Como assim? Ele vai melhorar a imunidade só um soro? Não tem muita lógica isso aqui. A imunidade, ela melhora por uma série de fatores, na verdade. Então, por exemplo, algumas vitaminas, de fato, vitamina D, ela influencia muito na imunidade. Hábitos de vida, alimentação, atividade física, isso influencia muito na imunidade. Então, a imunidade é um conjunto de fatores. Não tem um soro específico que ele vai melhorar magicamente a imunidade, né? Então, isso é um problema. Imunidade, um conjunto de vitaminas aplicadas na própria clínica. O xixi foi evoluindo, né? Daquela cor de tom amarelo para um tom de Coca-Cola. Ela começou a urinar o sangramento. A empresária conta que começou a passar mal, uma febre que não cedia. Vieram também enjoos e a dificuldade de ficar em pé. Senti também os meus membros inferiores não estavam funcionando mais. E assim fiquei, numa cama. Estava intoxicada com a soroterapia. A vitamina D, ela aumenta a absorção de cálcio. Esse cálcio é filtrado na... Tá, vamos lá. Aqui é um ponto que eu já vou falar que pode ser um problema. E vamos lá. Vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. Você nunca vai fazer essa vitamina num soro. Então aqui tá estranha essa conversa, porque ela fala que teve essas consequências em todas aí, né? E realmente, se ela teve, como ela falou, né? A urina com cor de Coca-Cola. Isso pode ser uma série de condições, mas pode ser sinais de problemas no rim. Pode ser. Agora, não tem como ser vitamina D se for um soro, porque a não ser que tenha sido realmente o que a gente chama de iatrogenia. Colocar uma vitamina que não deveria ter sido feita num soro. Isso aí pode acontecer realmente, mas geralmente não se faz vitamina D
o soro. Não se deve fazer, porque é uma vitamina lipossolúvel. Não dá para fazer dentro de um soro fisiológico. Tem que fazer via intramuscular ou via oral, por exemplo. Dá para fazer também. Então, estranho. A vitamina D, ela aumenta a absorção de cálcio. Esse cálcio é filtrado na urina. Pode se combinar com oxalato, formando cálculos, pedras nos rins, mas ela pode também se depositar nos órgãos. No caso do rim, uma doença grave chamada nefrocalcinose, mas pode ocorrer também no coração, no pericárdio e pode dar uma intoxicação cerebral. A empresária... Isso realmente é verdade, só que teria que entender se realmente foi feito vitamina D em um soro, que aí isso seria um grande problema realmente. Vitamina D no soro é um grande problema, que você está misturando uma vitamina lipossolúvel com soro fisiológico, por exemplo, que é hidrossolúvel, né? Então isso seria um grande problema. Mas aí, não sei se foi isso que foi feito, né? A empresária precisou ser socorrida, levada a uma emergência em Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Atacou primeiro os rins, fígado. A cardiologista disse que o único órgão que estava funcionando ainda era meu coração. Nefrologistas... Só estava funcionando no coração. Então, ela teria ido a óbito, né? Não tem lógica isso. Não é que parou de funcionar o fígado, parou o rim, fosse uma falência múltipla de órgãos, a paciente tinha morrido. Então, pequena pausa aí, né? Nefrologistas, hematologistas e endocrinologistas trabalharam então para tratar a intoxicação pela vitamina D. Ela chegou a desfalecer dentro de casa, antes do SAMU chegar. Eu fiquei em coma 28 dias. Eu realmente tô curioso para saber se foi feito vitamina D por via endovenosa nesse caso aqui, porque seria realmente um grande problema. Se for isso mesmo, seria um grande problema. Pode realmente dar esses problemas aqui, mas, de novo, vitamina D não se faz via endovenosa. Se você fizer, por exemplo, a aplicação que existe, a aplicação de vitamina D intramuscular, tem também trabalhos científicos que mostram segurança se você faz uma dosagem intramuscular, você não vai ter isso aqui acontecendo. Não vai acontecer. Com essa gravidade, porque a absorção intramuscular é muito mais lenta do que a absorção endovenosa. Você faz uma substância endovenosa, a absorção é praticamente instantânea. A absorção intramuscular, ela demora dias, então você não vai ter esse tipo de consequência. Mas realmente, se for endovenoso, pode causar esse sintoma mesmo. Ela pode ter tido talvez uma falência renal, ficou internada na UTI por isso, e aí vamos ver. Consulta com uma ginecologista no interior de São Paulo, que Ana Paula acabou aconselhada a fazer implantes de hormônio e a tomar injeções de vitamina B12 e D nas nádegas. Indicou que eu tomasse na clínica dela 3 injetáveis de vitamina B12 e 3 injetáveis de vitamina D a um preço bom. E aí, na terceira injeção, começaram os problemas. Ana Paula pegou uma infecção e desenvolveu uma intoxicação pelas vitaminas. Aí houve um encapsulamento e começaram as infecções. Estranho. Encapsulamento? Como assim encapsulamento? Uma aplicação intramuscular? Para você ver que a gente precisa assistir tudo sempre questionando, sempre entendendo o que está acontecendo. Porque, como assim encapsulamento do quê? Do implante? Porque realmente existe uma coisa chamada implante hormonal, que tem vários tipos de implante hormonal. Por exemplo, existe o tipo mais conhecido, é o Implanon, que as mulheres colocam geralmente aqui no braço, que é um implante que libera um hormônio que vai ter um efeito contraceptivo, ou seja, um anticoncepcional. Mas também existem outros tipos de implante, como por exemplo, implantes que a gente chama de implantes subcutâneos, que vão ficar ali liberando hormônios diferentes, como por exemplo, testosterona, tem substâncias como a gestrinona, como o estradiol, que são substâncias que podem ser feitas para reposição hormonal. Imagino que no contexto de ginecologia tenha sido talvez aqui uma reposição de estradiol, uma reposição, apesar de talvez a idade dela não fazer muito sentido a reposição de estradiol, mas pode ter sido aqui uma reposição talvez de testosterona. Enfim, tem vários caminhos que essa médica pode ter ido. E realmente, se foi um implante hormonal, pode ter encapsulado esse implante, pode ter causado uma infecção ali no sítio onde foi feito o implante hormonal. Isso pode acontecer. Agora, isso não tem nada a ver com a vitamina, são coisas diferentes. Então, a vitamina, vou deixar até uma imagem aqui, a vitamina ela é feita na nádega, como ela falou aqui, a vitamina D e a vitamina do complexo B, que isso não é novidade para ninguém, porque pacientes pós-bariátricos já fazem isso há décadas, vitaminas do complexo B e vitamina D intramuscular, porque eles não têm boa absorção por via oral, muitas vezes. Agora, esse encapsulamento, ele acontece geralmente pode acontecer, né? É raro, mas pode acontecer no implante hormonal sendo feito. E aí sim causa uma infecção. Então tem que separar muito bem hipervitaminose por aplicação de vitamina D
hipovitaminose por aplicação de 3 aplicações de B12, que é uma vitamina hidrossolúvel, essa história não casa muito com a ciência. Agora, o que pode ter acontecido, que é uma confusão de fatores, é uma infecção onde foi feito o implante hormonal. E aí realmente pode ter tido uma infecção, pode ter se agravado e pode ter causado problemas. Que estão até hoje. Muita dor a andar, dor de se mexer. Assim, a minha vida de um ano para cá realmente modificou muito. Eu não posso fazer academia, eu não posso me mexer direito. A não ser que, o que pode ter acontecido também, a não ser que foi feita essa aplicação intramuscular no lugar errado, por exemplo. Pode ter sido feita na nádega em uma região em que se atingiu alguma terminação nervosa. Isso é extremamente raro, mas pode acontecer. Mas, de novo, isso não tem nada a ver com as vitaminas. Não tem nada a ver com a aplicação de B12. Isso. Poderia ser B12, poderia ser qualquer outra vitamina. Se você atingiu uma terminação nervosa, aí você pode ter essas consequências, independente do tipo de vitamina. Porque você tem uma intoxicação por 3 aplicações de B12, uma intoxicação por uma aplicação de vitamina D, é extremamente improvável. De um ano para cá, realmente modificou muito. Eu não posso fazer academia, eu não posso me mexer direito, eu não posso trabalhar direito, eu não posso dormir direito. Se ela tivesse deficiência de vitamina, o que não foi o caso, porque ela tinha dosagens prévias com valores normais das vitaminas, ela poderia ter usado tranquilamente por via oral essas vitaminas. Então, o que ela fez foi uma reação imunológica, tipo corpo estranho. A corretora de imóveis já passou por... Corpo estranho com aplicação intramuscular. Pode ter sido talvez um lote infectado. Aqui para você entender que até muitas vezes um especialista da área não consegue entender o que acontece medicamente nessas notícias, porque a notícia ela é feita muitas vezes para assustar quem está assistindo. A pessoa fica, ai meu Deus do céu, e agora? Tem que ter cuidado com isso aqui. Que às vezes, para determinados casos, pode ser muito bom, mas em outros casos às vezes o paciente ele precisa fazer uma aplicação intramuscular, porque ele não tem boa absorção por via oral. Às vezes o paciente não tem adesão por via oral. Talvez uma mulher que tem uma vida muito corrida e não lembra de tomar aplicação por via oral. Qual seria o problema de fazer uma aplicação intramuscular para a reposição de vitaminas? Não tem nada errado com isso. Não tem nenhum problema com isso. Então tem que avaliar, porque não é proibido fazer uma aplicação intramuscular. Tem indicações. Não é para todo mundo. Mas é possível fazer e tem que entender o contexto como um todo. A corretora de imóveis já passou por 4 cirurgias para tentar retirar o líquido que se formou por causa da inflamação nas nádegas. E quando você... Isso tá com cara que foi alguma infecção no implante. Não tá com muita cara que foi intramuscular isso aqui, não. O líquido que se acumulou. Só ter sintomas locais, sinais inflamatórios no local. Você conversava com a sua médica? Ela disse que ela teve outra complicação no consultório de vitamina D, de aplicação, mas não era nada, que eu estava, assim, exagerando, fiquei com medo. Em dezembro eu tive risco de sepse. Septicemia, né? Risco de sepse. No caso de Tecla, que sentia muitas dores que ela atribuía à osteoporose, nem foi um médico que receitou um mix de 8 vitaminas, mas um dentista. Uma quantidade exorbitante. No início eram 4 gotas sublingual, depois seria 8 gotas. A dose para ataque, para a gente tratar a insuficiência de vitamina D, seria 50.000 unidades por semana. A vitamina D dela, nessa formulação, era de 200.000 unidades. Assim, é uma dose extremamente alta. Foram quase 2 meses tomando uma combinação diária de vitaminas D, A e K, além de hormônios. Olha só, sobre intoxicação de vitamina D. Pode acontecer, tem relatos de casos, inclusive, de pacientes que fizeram a manipulação da vitamina D, que a farmácia de manipulação errou, e ao invés de colocar 2.000 unidades por dia, colocou 2 milhões. E mesmo assim, essa pessoa demorou meses para poder ter uma intoxicação. Então, 200.000 unidades por semana realmente é uma dose acima do normal, acima do recomendado. Porém, em 2 meses, para ela ter uma intoxicação grave com essa dose, ela teria uma carga ali de 600.000 unidades por mês, seria 1.200.000 em 2 meses. Não tenho certeza se seria suficiente para ela ter uma grande intoxicação, mas teria que, obviamente, entender quais eram os níveis de base dessa paciente. Se ela já tinha um nível alto de vitamina D e subiu mais, ela já tinha, por exemplo, algum problema renal, realmente isso pode ter acontecido mesmo. Aí começou a batalha, né? A equação excesso de vitamina... PS. Problema aqui também, são profissionais não médicos prescrevendo
substâncias que muitas vezes o médico ele vai ter realmente uma capacidade de, não capacidade intelectual, mas uma capacidade técnica de prescrever realmente naquele caso. Vitamina D e consequente sobrecarga nos rins foi imediata e Tecla quase morreu. Aí fez de tudo para eu ir uma hemodiálise, achando que eu não ia suportar. De frágil que eu estava. O estado estava muito grave. Ela quase fez uma hemodiálise. E aí, assim, a gente fez todo o tratamento clínico, reposição. A gente recomendou ao paciente ingerir muito líquido. Além disso, usamos corticoide também. Tecla passou 2 meses na UTI e mais 30... Realmente, aqui me parece que é possível que ela já tinha tido um nível de base aumentado de vitamina D e realmente é possível que ela tenha tido uma intoxicação de vitamina D nesse caso mesmo. 30 dias na semi-intensiva. Mas o dentista que receitou as vitaminas nunca apareceu no hospital. E ela usava tanta coisa e tantas vitaminas e de uma maneira que eu jamais vi na minha vida e que não está em nenhum compêndio médico, nenhum livro de farmacologia. Ela fez uma insuficiência renal grave com alteração hepática grave, com um quadro gravíssimo. Felizmente ela recuperou, mas teve um período muito crítico. O mercado de vitaminas no Brasil movimenta mais de 4 bilhões de reais por ano. Isso quer dizer que tem muita gente que toma sem necessidade. Quando elas estão bem indicadas, devem ser administradas por via oral, como nos alimentos, a menos que você tenha um problema digestivo que dificulte a absorção. Exatamente, isso é verdade. Então, por exemplo, paciente pós-bariátrico, muitas vezes até um paciente obeso, que ele tem uma disbiose mais acentuada, você pode ter uma dificuldade de subir esses níveis, e só quem trata pacientes assim na prática enxerga isso. Você faz a vitamina D por via oral, você faz complexo por via oral, mas simplesmente o paciente muitas vezes não consegue chegar nos níveis ideais dessas vitaminas com esse tipo de reposição. Às vezes o paciente esquece, às vezes o paciente não toma, às vezes o paciente, como eu falei, ele pode ter feito uma cirurgia bariátrica, ele pode ter uma dificuldade maior de absorção. Então tem indicações, e tá certo que realmente tem indicações, mas não é para todo mundo. Não for esse o seu caso e algum profissional receitar vitaminas injetáveis, e especialmente por soro na veia, desconfie. Fique esperto. A gente teve, desde o ano passado até esse ano, 240 notificações em relação a esses produtos, sendo 28% de notificações de efeitos graves. Ainda é um número muito baixo de notificação. A gente precisa trazer mais engajamento da sociedade para que relate esse tipo de problema, esses efeitos adversos. Até 2024, a gente tirou 62 mil anúncios irregulares pela internet. Clayton, essa moda de vitaminas em altas doses para uma quantidade enorme de pessoas atinge o SUS ou só as pessoas que têm uma condição financeira melhor? Isso se tornou um problema de saúde pública. Como se tornou um grande negócio, um negócio muito lucrativo. Milhões de brasileiros utilizam suplementos sem a existência de informações científicas que respaldem esse uso. E as pessoas acabam adoecendo. E isso acontece desde sempre, não é de hoje isso aí. Pacientes que usam vitaminas sem precisar, pacientes que usam medicações sem precisar, pacientes agora, por exemplo, com a época do Mounjaro, pacientes usando por conta própria essas medicações. Isso é algo que não é novidade para ninguém. E não acontece só com vitaminas por soro, nesse caso aqui que ele está falando. Isso acontece também com diferentes tipos de suplementos por via oral também. Então, às vezes, muitos pacientes chegam aqui no consultório, eles estão usando complexos de vitaminas que ele toma todo dia ali, porque o farmacêutico falou, mas que às vezes não precisa, ou às vezes é uma dose muito baixa que não faz nenhum efeito, na verdade, né? Então, isso aqui já é algo que faz tempo que acontece e que eu duvido que isso pare de acontecer, porque a tendência natural das pessoas é sempre querer alguma vitamina, querer melhorar de saúde e muitas vezes não procura um profissional capacitado para isso. O indivíduo, se ele tem deficiência e ele recebe a vitamina certa, na dose certa, ele vai ser beneficiado. Agora, excesso de vitamina pode alterar a função do fígado e causar lesão hepática, pode ter efeitos sistêmicos mais graves, inclusive com comprometimento do sistema nervoso central, do rim principalmente. Eles muitas vezes são imprevisíveis e às vezes podem ser fatais. Para o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais, que representa 860... E aqui também vai uma pequena crítica, aqui vem a parte polêmica. Tem muitos médicos que também criticam, né? Falam que, não, mas esse médico, ele ofereceu o tratamento na clínica dele, ele cobrou um valor para isso.
E muitos médicos criticam isso. E isso é algo que, francamente, eu faço aqui na minha clínica, quando o paciente tem indicação, é óbvio, mas que esse mesmo médico que fala isso é o médico que também recebe visita de representantes de farmácia e passa a medicação que ele também vai ganhar comissão em cima. Então, entenda, você que é paciente, entenda como funcionam as coisas. Entenda que não existe uma pessoa 100% livre de conflito de interesse. Todos têm o seu interesse próprio também. Se você encontrar um médico que não tem interesse próprio, ele vai fazer consulta de graça, ele nunca vai cobrar nada para você, e isso realmente não existe. Até os médicos que atendem convênios, eles também têm o seu interesse próprio. É porque muitas vezes eles não conseguem ter uma consulta, ter pacientes particulares, eles se associam a um convênio, tem que atender aí 50, 60 pacientes no dia, e termina que muitas vezes eles olham para os médicos que estão tendo resultado, montando clínicas, tendo um resultado realmente material, e muitas vezes o que acontece, aí que está o lado sujo da coisa, esses médicos sentem inveja. Eles começam a denegrir esses outros médicos, sendo que, na verdade, eles fazem a mesma coisa. Eles têm parcerias com grandes farmácias, eles prescrevem medicações porque o representante falou, sendo que ele sabe que é a mesma coisa, só porque ele vai ganhar uma comissão. Então, um conflito de interesse existe, e eu estou sendo franco com você aqui. Porque, entenda isso, a saúde, assim como outros ramos, também existe um processo de mercado dentro da saúde. E isso é uma coisa óbvia, isso é uma coisa lógica. É uma coisa que deve acontecer, inclusive. Não tem como você fazer consulta de graça para todo paciente, a não ser que você vá fazer realmente caridade. E principalmente quando eu falo de emagrecimento, que a gente tem um fator psicológico no emagrecimento, muitas vezes até isso não ajuda o paciente. Ah, vou fazer aqui, eu já fiz isso, vou fazer consulta de graça para essa pessoa para ajudar. A pessoa nem segue o tratamento, muitas vezes. Termina que é pior para ela também. E ela pega o valor que ela poderia investir no tratamento de qualidade e ela investe, muitas vezes, em outras coisas que não levam qualidade de vida para ela. Então é óbvio que existem vários conflitos de interesse. Se o médico está cobrando a consulta, ele tem um conflito de interesse. Ele está ganhando dinheiro, então ele tem um conflito de interesse dele ali. 60 companhias no país, os casos de intoxicação por vitaminas registrados não são significativos. Quanto ao número de casos por toxicidade em vitamina E e vitamina D, vitamina A, eles ocorrem muitas vezes por erro dos próprios consumidores ou de farmácias de manipulação que consomem doses erradas. Porém, esses casos, eles não têm uma relevância dentro do SUS. A vitamina C não previne gripes e resfriados. É uma vitamina que a gente sabe ajuda na produção de colágeno, na formação dos dentes e dos ossos. Mas será que tomar vitamina C regularmente aumenta mesmo a imunidade? Eu já tive um caso de uma paciente que usou para evitar a Covid. Quando eu vi, tinha uma alteração no sumário de urina, né? Um exame básico. A gente precisa de uma quantidade X de vitamina C. Aquilo que a gente não precisa vai jogar fora na urina. E quando a gente joga fora na urina, a gente acidifica a urina. Ao acidificar a urina, pode predispor a cálculo renal. Ela vai levar, com o tempo, a uma sobrecarga de ferro, se for um tempo muito prolongado de uso. Mas, no mínimo, ela é fútil. É exatamente o que eu falei no começo. A vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, que vai ser eliminada na urina, pode causar exatamente o que ele falou aqui. E também outro problema que pode acontecer com a vitamina D, vitamina C, na verdade, é que se ela for feita por via endovenosa em altas doses, como tem até alguns trabalhos científicos que fizeram experimentos em pacientes com câncer para gerar um efeito pró-oxidante e reduzir a carga de células cancerígenas em doses muito altas, ali 30, 60 gramas de vitamina C por via endovenosa. Se o paciente tiver uma condição chamada deficiência de G6PD, isso pode causar uma condição muito grave chamada hemólise. Então, realmente, existe a vitamina C por via endovenosa também, mas é algo que tem que tomar muito cuidado. E geralmente é uma reposição que geralmente se faz por via oral mesmo. Um outro exemplo de abuso de vitaminas, chamado Protocolo Super Bebê, ganhou popularidade nas redes sociais. Ouvi falar nisso aí. Ele propõe administrar vitaminas e aminoácidos para mulheres grávidas, sob a alegação de aumentar o QI e melhorar a imunidade do bebê. Isso não tem nenhuma evidência científica e pode ter riscos para a mãe e para a criança. Isso é um problema grave. Isso eu nunca tinha ouvido falar disso aí. Isso é um problema grave. Ele aumenta o QI do bebê. A técnica inclui o uso de aminoácidos e vitaminas antes da 12ª semana de gravidez. Já a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam apenas a suplementação de ácido fólico e de ferro durante a gravidez. Como a informação hoje está no domínio da rede social e a rede social
não regula qualidade, idoneidade, honestidade da informação, o caminho está E aberto. nem a mídia, vamos ser bem sinceros, nem a mídia regula a qualidade de informação também, não. Mas eu concordo. Você tem que filtrar muito bem o que você assiste. Inclusive o que eu tô falando aqui. Vá ver os artigos, vou deixar aqui no link para você ver, vai investigar o que eu tô falando e cria a sua própria opinião baseada na realidade, nos artigos científicos, na ciência, que é o que realmente traz a verdade pra gente. Beber pode gerar intoxicações, além de sobrecarregar o fígado e os rins da criança. Em que casos a suplementação Isso aqui é um problema grave. Isso aqui eu, inclusive, nunca tinha visto. com vitaminas é recomendada? Quando se tem alguma deficiência específica. Por exemplo, os pacientes de cirurgia bariátrica. Agora, lembraram deles, né? Os coitados. Agora, suplementação sem orientação médica ou suplementação por um profissional não gabaritado acaba colocando esses... Como assim gabaritado? Você é o gabaritado, então. do nada, esta empresária paulista decidiu tomar por conta própria comprimidos e gotas de vitamina D. Queria ficar mais disposta. Eu achava que quanto mais eu ia ficar melhor. O que eu falei antes, né? As pessoas sempre vão fazer isso. As pessoas sempre vão fazer isso. Pode passar quantas reportagens você quiser. Sempre vai ter alguém que vai fazer, vai ter uma ideia genial de usar a medicação por conta própria. Mas Andréa se intoxicou. Agora ela se trata com um especialista em nutrição para manter a vitamina D no índice normal. O doutor tirou alimentos, tudo que eu tenho derivado de leite, cálcio, tirou as vitaminas D. Mas ele tinha colocado nutrólogo antes. Nutrição, nutrólogo, tá estranho isso aí. Porque nutrólogo é um médico que ele fez uma especialização em nutrologia, uma prova de título para ganhar um RQE. Por exemplo, eu não tenho essa prova de RQE. Eu fiz pós-graduação em nutrologia, que é diferente do médico que ele tem o RQE, que é um título de especialidade. Que toda vitamina que o nosso organismo precisa pode ser encontrada nos alimentos. Quando a gente fala em suplementar, significa tomar aquilo que a gente não está tendo a possibilidade de ingerir. Mas isso é muito difícil, porque a gente tem essas fontes disponíveis na nossa alimentação. Vitamina é bom para isso, para aquilo, acha, né? Mas não é assim, a coisa não funciona dessa forma. Porque pode matar, né? Foi o meu caso. Por pouco eu não fui a óbito. Realmente deve ter sido uma situação coitada. Ainda bem que ela ficou bem, né? Mas acho que você que está assistindo aqui, você consegue perceber que tem muita informação subjetiva, vaga. Um fala que é nutrólogo, depois que fala que é nutricionista. Tem informações aqui, aí fez uma aplicação intramuscular, encapsulou. Como assim encapsulou? Então tem informações aqui que para o público geral, você muitas vezes não consegue entender e você capta só a mensagem assim, vitamina pode fazer mal. E que é uma mensagem positiva, uma mensagem que realmente vitamina pode fazer mal. Mas não quer dizer que você deve ter medo de fazer, por exemplo, uma reposição de vitaminas, porque é uma coisa que, se você tem deficiência de vitaminas, e você fazer reposição vai melhorar muito sua vida, inclusive. A alimentação moderna deficitária, principalmente nos grandes centros, há necessidade de suplementação alimentar. Pessoas aparecendo com problemas por falta do consumo de vitaminas. Agora, não vamos resolver isso de uma forma indiscriminada através de altas doses de consumo. Ou seja, o caminho do meio é sempre o melhor. E o que é uma alimentação equilibrada? Um prato colorido, por exemplo, o prato do brasileiro, o arroz, o feijão, a carne, a salada. Então, quanto mais cor a gente encontrar num prato, você pode ter certeza que mais vitaminas você vai ter ali. O que você precisa é comer, é nutrir o seu organismo. Por quê? Quanto mais você nutrir o seu organismo, mais saúde você vai ter. Bom, essa aqui foi a minha reação sincera. Trouxe aqui dados subjetivos da minha prática. Eu trouxe dados de artigos científicos também. E o mais importante é você entender e você ter um pensamento crítico e não acreditar em tudo que falam por aí. Nem nas redes sociais, como você está vendo agora, nem na própria mídia. Porque a mídia também tem os seus conflitos de interesse. Então, onde é que Dr. Vinícius, onde é que eu vou buscar informação de qualidade? Busque de profissionais capacitados. Busque de ciência, artigos científicos, e realmente busque a verdade através das evidências científicas, porque é isso que vai te dar uma melhor qualidade de vida, um melhor poder de decisão sobre o que você pode fazer ou não com o seu corpo. Se você gostou do vídeo, se inscreve, dá o like, ativa o sino aqui para receber novos vídeos. Vou estar trazendo sempre informação de qualidade para você. O objetivo aqui não é nem tentar
que ninguém agende consulta comigo, que realmente trazer algo para você de valor que você consiga utilizar na sua prática, na vida real. Até o próximo vídeo.